fazer o seguinte, a análise de algumas frases aqui no quadro, em que nós vamos descobrir os sujeitos, analisar os sujeitos e classificá-los. Por exemplo, nesta primeira frase, Machado de Assis escreveu extraordinários romances. Vamos fazer aquelas perguntas que a gente faz para descobrir o sujeito. Pergunta ao verbo. Neste caso, quem é que escreveu extraordinários romances? A resposta, Machado de Assis. Este é o sujeito desta oração. Como este sujeito é constituído de um nome próprio, de um substantivo próprio, eu posso dizer que este sujeito tem um núcleo apenas. Tem este núcleo. Se ele tem este núcleo, quer dizer, então, que o sujeito aqui é simples. Sujeito com apenas um núcleo. Contos e romances extraordinários foram escritos por Machado de Assis. Agora, nós invertemos a posição da informação, daquilo que é escrito e de quem escreve. Repare bem, agora a forma verbal é foram escritos. Isso aqui é uma locução verbal. O que é uma locução? Locução é uma estrutura gramatical constituída de mais de uma palavra, mas que corresponda a uma. Então, foram escritos é uma locução verbal. São dois verbos comunicando uma ideia verbal. Faço a pergunta a essa mesma locução verbal. O que é que foi escrito? Porque agora, evidentemente, o sujeito está fazendo referência à coisa. O que é que foi escrito? Contos e romances extraordinários. Então, contos e romances extraordinários nesta frase é o sujeito. Esse sujeito é um termo constituído de dois núcleos. Você tem o núcleo 1, que é contos, o núcleo 2, que é romances. Extraordinário está adjetivando os dois. Se há dois núcleos, eu vou então entender que esse sujeito é o sujeito composto. Sujeito simples com núcleo, sujeito composto com mais de um núcleo. Faremos a leitura de alguns contos no YouTube. Vocês estão convidados. Eu vou postar uns vídeos com leituras de contos do Machado de Assis. Muito bem. Quem é que fará a leitura deste conto? Quem é que fará a leitura deste conto? Eu estou fazendo a pergunta ao verbo. Você está notando que a resposta nós conhecemos. A resposta aqui, até por causa dessa desidência mos do verbo, eu sei que o sujeito aqui é o sujeito nós. Esse sujeito não está escrito, mas é perceptível. Então, neste caso, nós vamos dizer que este termo implícito aqui na frase, ele está elíptico, ou seja, está omisso, mas é perceptível. Evidentemente, o emissor sabe de quem ele está falando, que vai fazer a leitura de alguns contos. Então, o sujeito aqui é o sujeito oculto. Vimos sujeito simples, com um núcleo, sujeito composto, com mais de um núcleo, sujeito oculto, que é um sujeito omisso, mas é perceptível, às vezes, até pelo receptor, pelo emissor, mas garantidamente pelo emissor.